Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é um tema que eu adoro fazer, é um dos temas mais importantes na minha carreira profissional e na forma como eu trabalho, né? Que é falar sobre mitos, né? Não falar sobre alguns mitos para vocês, não vou contar histórias, contar mitos. A falar sobre a importância do mito na forma de você lidar com o oráculo. Por isso a gente vai acabar flertando um pouquinho mais com a ideia de usar o tarô mitológico, né? Se você gosta de tarô, se você gosta de mitologia, gosta dessas relações, né, de questões internas nossas, divinas nossas com o oráculo, já dê um joinha nesse vídeo, assine o canal, assine as notificações para você sempre saber que quase toda semana tem vídeo aqui. E compartilhe se você gostar desse vídeo com pessoas que podem gostar desse tipo de conteúdo, certo? Vamos lá! Existe uma autora da astrologia que, para quem gosta de astrologia, é uma das principais autoras, que se chama Liz Green. Então ela lança muitos livros muito importantes na área de astrologia. Ela lançou também, junto com uma outra autora chamada Julian Sharman Brooke, o tarô mitológico. Existe um vídeo que tem até bastante acessos, eu agradeço todos os acessos que deram nesse vídeo, que é o vídeo que fala sobre o tarô mitológico, né? Ele é um vídeo já no comecinho do canal, então ele não era tão bem feito assim, né? O áudio não está tão legal, mas é um vídeo muito instrutivo sobre o tarô mitológico, e porque ele ajuda muito você a entender significados das cartas. O que é um mito? Mito, existem várias definições, eu abraço várias definições, mas uma coisa que eu gosto muito de falar sobre mito é que ele é uma narrativa viva. Por que ele é uma narrativa viva? Porque ele não é só uma história sendo contada, ele é uma história que representa questões nossas como ser humano, não importa de qual local do planeta esse ser humano está e qual é a cultura dele, o mito representa questões dele. Tanto que existe a obra de Joseph Campbell, que um monte de gente conhece, que fala sobre o monomito, que fala sobre o mito que ele é quase igual em todos os povos, porque o ser humano que está em vários lugares do planeta comunga das mesmas questões, das mesmas dificuldades, das mesmas ideias, dos mesmos ciclos, mesmos impulsos, forma de pensar e forma de se conduzir na vida, né? E o tarô mitológico ele é muito bom porque ele aproveita esses mitos e adapta às 78 lâminas do tarô. Então isso é muito interessante. Então quando você olha, por exemplo, o mito de Paris na carta dos enamorados, você vê Paris escolhendo entre Hera, Afrodite e Atena como a mulher mais bonita. Você vê que esse assunto da escolha ele é muito presente na vida das pessoas. Ele representa, por exemplo, o planeta Vênus, o signo de Libra. Por quê? Porque justamente é uma das principais questões, né? O que fundamenta a sua escolha? E justamente no mito, Paris era muito jovem, estava na flor da idade, então o poder de controle de terras que Hera ofereceu para ele em troca de escolhê-la como a mais bonita e o poder de vencer todos os combates que Atena ofereceu para ele em resposta de escolhê-la a mais bonita, perdeu para a ideia de Afrodite retirar suas vestes e mostrar toda a sua beleza para ele. Então existe a questão de você observar a escolha, que é uma questão muito importante sobre a carta dos enamorados, que é a carta dos amantes em outros tarôs, né? E utilizou esse mito de uma forma muito competente nessa carta para representar a carta dos enamorados. Então existem momentos na vida que você vai se deparar com uma situação de escolha, onde o seu impulso vai querer fazer uma escolha, mas sua mente vai querer outra, a razão outra, e o coração outra. Então isso é um momento de cartas de enamorados. Então quando você entende um pouco do mito que representa a carta, e esse é um dos principais ensinamentos desse vídeo, você não precisa mais da carta, você já sabe, opa, estou numa situação de carta dos enamorados. Então, antes de eu tomar uma escolha, deixa eu pensar um pouco, porque a escolha ela é importante, ela tem que vir do coração, não do impulso instintivo, não da mente e não do inconsciente coletivo que diz que aquela escolha é a mais acertada. Tem que vir do coração. Então, esse é um mito interessante. Outro mito que eu acho importante, que não é bem um mito, né? É um momento que é a carta do julgamento, que é justamente a carta de Hermes Psicopompe, que é a sua versão mais madura, né? Em detrimento da carta do mago, que é Hermes na sua versão mais jovem.
é que é justamente a representação do planeta Mercúrio nessas duas cartas. Então, na carta do Mago a gente vê o Mercúrio de Gêmeos, que entende toda a alquimia da vida, e na carta do Julgamento a gente vê o Mercúrio que rege Virgem, que é da seleção, né? Então, enquanto em uma carta você entende o resultado das suas ações, que é a questão de Gêmeos, a alquimia da vida, você misturar A com B e acontecer uma outra coisa, que é a mudança das polaridades, que é bem a área de Gêmeos, né? E entender qual caminho isso vai levar. O Hermes do Julgamento é aquele que seleciona, observa, existem as dificuldades que ainda precisam ser selecionadas e a colheita de frutos, de benesses que estão acontecendo no final. Então é um mito, não é bem um mito, mas um personagem mitológico muito interessante para a gente observar e trazer esse ensinamento para a nossa vida, né? Deixa eu ver se tem mais algum mito que eu acho interessante trazer para cá. O mito de Prometeu, na carta do Enforcado, foi muito bem selecionada, porque justamente o Prometeu é aquele ser que se sacrificou, que se arriscou em prol da humanidade, de roubar o fogo dos deuses para a humanidade, e foi castigado a ser pendurado e ter uma águia comendo o seu fígado todo dia. O que isso significa, essa história aparentemente trágica? Esse mito é uma narrativa viva da nossa questão, da nossa necessidade de nos sacrificar, de nos abrir mão de alguma coisa nossa em prol de algo maior, em prol de um bem maior. E sofrer as consequências com isso, sim. Também representa a carta da espera, né? Porque ele fica lá esperando até um dia, quem sabe, ele ser libertado desse tormento, né? Então a carta do Enforcado é uma carta muito interessante, muito bem colocada no mito de Prometeu. Não quero estender muito esse vídeo, mas acho que já deu para entender um pouco a ideia. A ideia é você estudar mitologia, não importa, eu estou nesse caso a mitologia grega, mas mergulhar em uma mitologia ajuda muito a se entender. E se você estuda astrologia, tarô e estuda os mitos, você consegue entender em que cartas, em que momento do tarô, em que momento dos arcanos maiores, dos arcanos menores, e em uma relação com o mito, aquela situação que você está passando representa. Tá? Então estou passando por uma situação de colher resultados de um longo trabalho e de resolver as últimas coisas para atingir a plenitude, julgamento. Estou com uma dificuldade, estou numa situação onde eu tenho que abrir mão de algumas coisas em prol de algo maior, enforcado. Estou com uma necessidade, eu estou passando por uma situação onde eu tenho que abraçar a vida de uma forma mais acolhedora, aceitar que eu estou na matéria, colher as benesses da matéria e cuidar da matéria com amor. Imperatriz. Estou com uma necessidade de, numa situação de fazer uma escolha. A escolha tem que vir pelo coração e não uma escolha interferida pela razão ou pela mente inferior, pelos impulsos e pelo coletivo, né? Pelos padrões coletivos. Carta dos Enamorados. Segue apenas alguns exemplos para vocês pensarem. A lição de casa desse vídeo, né? Lição de casa, como se vocês estivessem fazendo um curso, né? A lição de casa desse vídeo é vocês pegarem mitos com os quais vocês se identificam e relacionar com a simbologia de algumas cartas do tarô e perceber em quais momentos da vida você se viu em uma situação parecida. E aí, estudando dessa forma, você carrega o mito e o conhecimento do tarô de uma forma autônoma e automática na sua vida, ajudando bastante, porque se você se encontra numa situação e já faz uma referência de mito com o tarô, você já sabe o que aquele mito significa, o que o ensinamento daquela carta quer te passar e te ajuda a tomar uma decisão, te ajuda a passar por aquela situação, a enfrentar aquele obstáculo, a enfrentar aquela situação incômoda. Isso ajuda muito e ajuda muito na qualidade de vida e num bem viver mais harmônico, certo? Se você gostou desse vídeo, achou interessante, estuda bastante, porque é muito legal estudar e trazer isso para expandir a consciência e ter uma vida mais bacana utilizando de uma forma prática, né? Dê um joinha no canal, mostre esse vídeo para pessoas que podem se interessar por esse assunto e continue com a gente, certo? Até a próxima, grande abraço, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Se você gostou desse vídeo, por favor se inscreva no canal, nos dê uma curtida e aproveite para compartilhar nas suas mídias sociais. Aproveite também para conhecer o nosso site, se inscrever na nossa newsletter e acompanhar as postagens dos nossos colegas. Portal Lunarsar.